atleta que eu gosto muito e tenho muita confiança nele acima de tudo. Quando chegamos aqui, vinha sendo questionado em todos os sentidos. Eu não entendia como um atleta desse nível tinha desaprendido. Não era possível uma situação como essa. E fico muito feliz dele estar podendo reencontrar o seu melhor momento. Eu acho que nós temos que acreditar sempre. O atleta, ele passa por algumas situações, passa por alguns altos e baixos, como todos nós na vida, e são nesses momentos que eles mostram realmente a diferença. Eu acho que foi uma partida dentro de um contexto que a equipe vinha buscando jogar em muitos momentos do campeonato, com equilíbrio, com muita segurança, correndo poucos riscos. Criamos, eu acho que isso foi um fato importante, criamos muito e eu acredito que tenhamos merecido o resultado por tudo aquilo que nós fizemos ao longo dos 90 minutos. Eu acho que foi a primeira vez dentro do campeonato, depois aí não tenho certeza, mas acredito que umas 22, 23 partidas que eu aqui estou, nós tivemos pela primeira vez esses 3 jogadores juntos, ainda faltando naturalmente Carrillo, o próprio Martínez, André, que ficaram de fora, talvez me falhe aí um ou outro nome. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e às vezes poucos se lembram dessas situações. Fomos buscar alguns garotos da base que ninguém acreditava, que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem eram, que não tinham assim uma ascensão nas suas categorias e aos poucos esses garotos vêm nos dando uma resposta. O Martínez, ele ficou de fora realmente porque ele teve um problema, trabalhou por 2 dias apenas, não tinha como fazê-lo. Agora isso daí não é perpétuo, não é para sempre, não é. Eu acho que ele chegou a um acordo com a diretoria, explicou direitinho a situação. Eu acho que a partir de agora ele está totalmente integrado com todos nós, mas é natural que ele vai agora brigar pela sua posição e respeitando os seus companheiros que estão nesse momento na frente. Natural que a gente sinta um grande profissional, uma pessoa que nós fizemos uma grande amizade, um profissional que sempre respeitou muito o clube, é um torcedor ferrenho do nosso clube. Eu acho que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho. Desculpa, primeira. Nós vamos avaliar ao longo da semana, nós estamos tendo calma, principalmente com o Carrillo, que é uma situação um pouco mais delicada, mas ele vem num processo de evolução muito interessante. Vamos tentar acelerar esse processo nessa semana. Não podemos nos esquecer que teremos a outra semana também aberto, para que, caso não venha acontecer, talvez seja aí, ele ganhe um impulso, né, nessas 2 semanas. A tendência, ou melhor, a intenção nesse momento seria termos os 2 jogadores já nesse final de semana da partida com Vitória, não acontecendo. Nós não vamos precipitar nada, porque eu não quero perder ninguém daqui para frente, até porque qualquer lesão que tenhamos desse momento à frente da competição, fatalmente nós não os teremos aí em condições, até porque a recuperação será muito curta em relação aos jogos que faltarão e principalmente as competições, a competição seguinte, que será muito importante para todos nós também, a partir do momento que o Campeonato Brasileiro esteja definido. Iago, se você quiser até fazer uma outra pergunta, tá? Eu te dou te deixo aí bem à vontade. É muito difícil para a gente ficar falando a respeito de política. Eu acho que eu já me posicionei lá atrás, que eu não acho saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que ela tenha uma interferência, assim, de uma maneira ou de outra, sempre ela vai envolver de uma forma direta o elenco, o clube, os jogadores, os funcionários, enfim. Mas é uma situação que tem que ser resolvida e é natural que a gente torce aí pelas melhores soluções
em todos os clubes, que a política cada dia seja menos evidente no dia a dia de todos os ambientes e todos os clubes, porque não é saudável. Não, obrigado, professor, eu agradeço, mas é porque a pergunta é relevante. Vou passar aqui para frente, mas a pergunta é relevante dentro do Corinthians. Obrigado. Não, eu entendo, apenas que é muito delicado para a gente falar alguma coisa nesse sentido, até porque a gente não conhece detalhes de tudo que tem acontecido, entendeu? É um garoto que vem evoluindo, vem crescendo, que teve uma lesão muito séria há pouco tempo, estava num processo de recuperação e com isso nos mostrando já qualidades. Ontem teve uma entrada um pouquinho forte, sofreu, né, uma entrada, acredito eu que tenha abalado um pouquinho o tornozelo, foi uma situação inusitada, inesperada, era um jogador que vinha ocupando um espaço importante, poderia ou não atuar desde o início, mas é uma pena porque o jogador se prepara muito, né, para um momento como esse, principalmente ele buscando uma evolução, rodada a rodada, jogo a jogo, vindo numa crescente. A gente sente muito, mas na expectativa aí que ele esteja recuperado mais rápido. Bom, eu só sinto que no país nós sempre buscamos, né, um Marte, né, para qualquer situação. Qualquer derrota que aconteça, as pessoas não valorizam a equipe adversária, procuram sempre alguém para poder imputar culpas. E isso daí para mim não tem fundamento nenhum. É um jogador que merece nossa confiança, vinha numa regularidade muito grande, mereceu a convocação. Acredito eu que não por um erro como esse vai deixar de frequentar uma lista de prováveis 5 ou 6 goleiros da seleção brasileira. É um garoto que tem muitas qualidades e tem mostrado isso aí defendendo o nosso clube. Torço para que ele continue se recuperando, mantendo a mesma postura que vinha numa crescente muito boa, e isso daí não é motivo que passe a preocupá-lo em relação a uma possível ou não convocação futura. Eu acho que ele tem que continuar com a cabeça no lugar, com tranquilidade, com equilíbrio e buscando a sua melhor condição. Eu acho que o Memphis voltou, fez uma viagem muito longa. Na viagem anterior ele havia sofrido uma lesão em razão também do jogo, viagem e uma nova partida. Nós tivemos que ter um cuidado com ele, respeitando tudo aquilo que nos foi passado pelo departamento médico físico do clube. Não tinha como ter iniciado a partida com o Santos, o próprio Garro, que hoje havíamos estabelecido 60 minutos. Caso o Garro atuasse no meio de semana, dificilmente ele iniciaria essa partida hoje, até pelo período que ele ficou afastado, pelo pouco tempo de condicionamento, e nós vamos tentar, nesses 15 dias sequentes, buscarmos uma melhor condição a esses atletas, primeiro recuperarmos, para que a partir daí possamos acelerar um pouquinho o processo e possamos tê-los em melhores condições, se Deus quiser, nessas próximas rodadas. Olha, eu acho assim, quando você está criando, é porque alguma coisa de bom você tem, qualidades você apresenta, variedade, mudanças que foram feitas. O nosso gol, a bola sai no pé do Hugo, muito trabalhada, passando de pé em pé, até que chegamos à finalização. Nós sofremos uma bola realmente na trave, uma bola de um cabeceio, naturalmente, uma jogada que merece destaque, mas de um cabeceio, não foi uma jogada por dentro, envolvendo a nossa equipe, isso não aconteceu. Mais uma vez, a gente acaba uma partida sem tomarmos um gol. Nós tivemos uma preparação muito forte para o jogo do Santos, e sem entender o rendimento que nós tivemos, incompreensível tudo isso. A postura que nós adotamos na partida, também reconhecendo a capacidade e as condições que o Santos impôs dentro do jogo, mas não entendendo aquilo que nós estávamos sentindo naqueles 90 minutos, até ficando sem uma explicação palpável, um pouco mais concreta em relação àquilo que nós vimos. Então, o que eu acredito é que nós precisamos encontrar uma regularidade e criarmos uma identidade nossa, que faça com que nós
possamos ir a campo com a consciência daquilo que nós estejamos apresentando. É interessante isso, mas nós precisamos encontrar esse caminho. Até porque nós fizemos muitos jogos aí com qualidade, com equilíbrio, com posse de bola, dominando a maioria das partidas, mas em algumas delas, inexplicavelmente, a gente acaba sucumbindo à condição imposta pelo adversário. É um desafio que nós estamos buscando e tentando aí encontrar um equilíbrio para que a nossa equipe seja um pouco mais regular ao longo de um processo maior. Primeiro que eu fiquei muito chateado porque as colocações da arbitragem na súmula em relação àquilo que foi falado não foi aquilo que realmente eu falei ao me dirigir à arbitragem. Que eu deveria ter sido expulso? Sim, eu deveria. Eu me excedi. Agora, não com as palavras que foram usadas na súmula. Então, isso, para mim, descaracteriza toda a condição que foi colocada ali. Mas eu respeito. Nós vamos para um julgamento agora, naturalmente, sem a possibilidade de uma defesa um pouco mais direta, porque aquilo é um documento e que vale, naturalmente, como uma prova em relação à tua conduta, mas que não foi verdadeira, em sentido nenhum. Ele teve que pedir policiamento para me retirar do campo, mentira essa condição, e a segunda, uma frase que eu não disse. Volto a dizer que eu merecia a expulsão, sim, mas não foi a frase que eu disse na saída do campo. Outras foram proferidas, até porque a revolta foi muito grande em razão de uma atitude dele errada naquela partida. Mas ponto, eu tenho que entender isso aí. A primeira desculpa sobre a zaga. O que eu vejo é assim, nós temos jogadores importantes no nosso grupo que têm feito uma diferença, têm nos ajudado muito, e é justamente a atitude de cada um deles que tem feito a equipe, com que a equipe alcance um equilíbrio, principalmente defensivo, sendo ou sofrendo dificuldades em poucas partidas, mas ainda não encontrando aquilo que nós queremos, que é uma regularidade, e em busca dessa regularidade que venham resultados um pouco mais positivos. Eu acho que Mateuzinho, Gustavo, a atuação que Ranieri vem tendo nos últimos tempos, Bidu chamando muita atenção, Bidon da mesma forma, jogadores que vêm sendo muito regulares. Maicon, que vem fazendo, na minha opinião, principalmente de umas 15 partidas para cá, vem fazendo um campeonato muito bom, muito regular, muito seguro, sendo um jogador muito importante para a nossa equipe. E mais alguns deles, às vezes você vai citando e vai esquecendo de muitos deles. Mas assim, e esses jogadores têm dado uma consistência muito grande. Então passa uma confiança a quem entre. Nós jogamos com várias formações, nós jogamos com Félix de lateral direito, nós jogamos com Hugo de lateral esquerdo, nós jogamos com Hugo por dentro. Nós trouxemos esses garotos que aí estão e que antes poucos acreditavam, poucos conheciam, nem sabiam a respeito desses atletas, e nós estamos nos virando dessa maneira. Eu fico muito feliz em estar vendo a produtividade que a equipe vem tendo em muitos jogos, talvez ainda não alcançando os resultados que nós queríamos, desejássemos e talvez merecêssemos, mas eu acredito muito que esse trabalho ainda vai gerar coisas muito positivas para o clube, e a expectativa que fica é muito positiva em relação a tudo que vem acontecendo. É só a gente ter um pouquinho de calma, paciência, para que a gente possa, de repente, ali na frente, comemorar coisas boas. Preocupa pela regularidade do Matheus, por aquilo que ele vinha apresentando, pelo crescimento que ele vinha tendo, a consistência que ele vem mostrando. É um jogador muito efetivo, participando de alguns gols aí importantes que nós fizemos. Temos sim essas opções, nós vamos trabalhar ao longo da semana. Esse garoto, o Jacaré, ele vem num processo de evolução também, vem melhorando bastante. Temos o Félix, temos o Hugo, talvez uma possibilidade de jogando mesmo com o pé invertido, mas é uma função que ele conhece. De repente Charles. Nós vamos preparar aí a melhor equipe possível e vamos buscar, se Deus quiser, fazermos um grande jogo lá fora. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.